Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto. Foi conduzido para uma terra seca, aparentemente sem nenhum atrativo. E foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, conduzido pelo Pai, porque o Espírito, na verdade, é o próprio Pai. É o que nós encontramos no livro de São Mateus, capítulo 1, versos 18 ao 23, que o Espírito Santo fez sombra
sobre a Virgem, e ela concebeu, diz a Bíblia, do Espírito. Se ela concebeu do Espírito, obviamente o Espírito é o pai daquele filho que foi gerado no ventre da Virgem Maria. E no livro de São Mateus, capítulo 4, verso 1, a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito, ou seja, conduzido pelo Pai, guiado pelo Pai, levado pelo Pai para o deserto, para então ser tentado pelo diabo, conduzido pelo Pai para uma terra seca, terra aparentemente sem vida, para muitos sem valor, sem atrativo nenhum. Uma terra onde o verde não aparecia, aparentemente uma terra sem esperança. O Pai guiando seu Filho Jesus, o Espírito guiando o corpo, Filho Jesus, para um lugar aparentemente sem esperança. O que ninguém quer é isso, ir para um lugar aparentemente sem esperança, sem grandes, fortes perspectivas. O Pai guiando o seu Filho, ou seja, Jesus, Mateus 4, verso 11, sendo conduzido para uma terra, para um deserto sem sombra, para um lugar onde não haveria descanso, terra sem sombra para descansar-se. Interessante que mesmo os profetas da Bíblia, dentro de seu sofrimento, eles encontraram descansos. Eles, por exemplo, Jonas, a Bíblia diz que ele estava amargurado, entristecido, ressentido, mas ele encontrou uma aboboreira com grandes folhas, e aquilo fazia sombra para Jonas descansar. Jonas encontrou uma sombra de aboboreira para descansar-se. Elias, ele encontrou uma caverna também para refugiar-se quando se sentia sozinho, perseguido, desanimado. Ele encontrou uma caverna. Ali ele se escondia do sol, se escondia das pessoas. Ali ele se escondia do ministério, ali ele se escondia de tudo, de todos. Encontrou uma caverna para refugiar-se e ainda Deus o visitou dentro daquela caverna. Como Jonas encontrou uma sombra de aboboreira para descansar-se depois de 3 dias pregando em toda a terra de Nínive, da grande Nínive, ele encontrou uma sombra de aboboreira e Deus o visitou lá naquela sombra de aboboreira. Elias encontrou uma caverna e Deus o visitou lá dentro daquela caverna. Os profetas sempre encontraram um lugar para refugiarem. Davi, tão perseguido, encontrou também cavernas. A vida de Davi foi um lema muito grande. Viveu de caverna em caverna. Estima-se que mais ou menos por um período de uns 20 anos. Davi encontrou cavernas para refugiar-se, ele e os seus valentes, os seus soldados. Mas antes de refugiar-se em cavernas, Davi, no Salmo 23, diz que se refugiava em pastagem verdejante. Ele diz que deitava ali naquelas pastagens verdejantes. Ele também diz que parava ali sobre aquelas fontes de águas frescas de Belém
E ali então ele, deitado naquela pastagem verdejante, descia lá embaixo naquela fonte e então tomava daquela água pura, fria, fresca, em tempos de agitações, em tempo de grande calor, em tempo de grande seca. Ele tinha uma fonte e mesmo uma pastagem para se refugiar. Isso me chamou muita atenção. Davi se refugiou, Elias se refugiou, Jonas se refugiou, e se fôssemos tomar muitos outros homens, personagens da Bíblia, eles refugiaram em alguma coisa. Você tem o profeta Eliseu achando um quartinho na casa daquela mulher de Geazi, aquela mulher sunamita, e ele se refugiava sempre quando passava por perto daquela casa. Ali ele dormia, ali ele bebia água, ali ele tinha uma cadeira, ele tinha uma mesa. Ele refugiava-se ali naquele cantinho. Depois ele saía dali, subia ao monte, refugiava-se lá em cima do monte. Refúgios, muitos lugares de refúgios. A Bíblia fala sobre também aquelas 6 cidades de refúgio, aonde os criminosos, que às vezes cometiam crimes que na verdade não eram voluntários, e eles saíam fugindo desesperadamente. Se eles fossem pegos em qualquer lugar, eles poderiam ser apedrejados, queimados, condenados. Mas quando eles encontravam aquelas cidades de refúgio, ninguém podia tocar neles, porque eles estavam refugiados. Alguns iam para Hebron, outros para Ramote, e assim sucessivamente. Eram 6 as cidades de refúgio. Muitos refúgios na Bíblia, e muitos os refugiados. Se você parar para observar a Bíblia, mesmo o próprio profeta Elias, você encontra que Elias, ele em tempo de seca em Israel, 3 anos e meio de seca em Israel, Elias refugiou-se lá em cima do monte. Deus mandou ele ficar junto ao ribeiro de Queriate, e ali ele tomava água do ribeiro, e um corvo lhe alimentava. Mas quando acabou aquele lugar de refúgio, Deus mandou ele refugiar na casa da viúva de Serepta. Lugares de refúgio. Mas interessante, meu amigo ouvinte, que com Jesus não foi assim. Não, Jesus, ele disse: os pássaros têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis para se refugiarem. Raposas, pássaros, assim sucessivamente. Davi, em outras palavras, Jesus dizia: os pássaros têm os seus ninhos, as raposas os seus covis. Davi, como um rei rejeitado, desprezado e perseguido, tinha suas cavernas. Jonas, como um profeta desencorajado, tinha sua sombra debaixo da arvoreira. Isaías, como um profeta mal entendido e perseguido, ainda assim tinha o palácio do seu amigo, do rei Uzias. Elias também tinha suas cavernas, ribeiros, viúva. Ele tinha onde se refugiar, como os pássaros, os ninhos, as raposas, os covis. Porém, Jesus é quem disse isso. Porém, o Filho do Homem, que é o próprio Deus, porque Jesus não foi outra coisa senão o próprio Deus. Jesus, o Filho do Homem, o próprio Deus, em pessoa aqui na terra, ele disse: não tenho tido onde reclinar a minha cabeça. O Filho do Homem, ao invés de ser guiado para o ribeiro de Queriate, ao invés de ser guiado para as cavernas, para fugir do problema chamado Saul, como Davi fugia para as cavernas, ao invés de ser guiado para a casa da sunamita, para dormir e descansar em um quartinho,
ao invés de se refugiar, como Davi, como Elias, como Jonas, como Eliseu na casa da sunamita, o Filho do Homem, ao invés de ser guiado para um lugar de refúgio, a Bíblia diz em São Mateus 4, verso 1, que ele é guiado pelo Espírito, para o deserto, guiado pelo Espírito ao deserto das provas, ao deserto das dificuldades, ao deserto das purificações, porque deserto fala de purificação. Não tem coisa que purifica tanto, que quebra tanto, que limpa tanto uma pessoa como o deserto. Deserto, sinônimo de seca, crise, problemas, escassez. E Jesus foi guiado assim que ia começar o seu ministério, ele foi guiado a uma sequidão. Ele não começou sobre 40 dias de fartura, 40 dias de grande regozijo, 40 dias de grande Pentecostes, 40 dias de sombra, água fresca. Não, ele já introduziu-se com 40 dias de seca, de provas, de humilhações, porque eu digo, não tem coisa tão humilhante como ser transportado pelo diabo. Imagina o próprio Deus, o próprio Rei, sendo transportado pelo diabo, porque é o que diz em Mateus 4, verso 8, novamente, olha para você ver, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. O próprio Filho do Homem, o próprio Deus, sendo, meu amigo ouvinte, afrontado, transportado pelo diabo. E a Bíblia diz que foi o Espírito do Senhor que o guiou àquela situação tão complicada, aquela situação de provas, desertos, humilhação, fome, seduções, tentações. Era o próprio Espírito, o próprio Pai, agora testando, provando o seu Filho. Ora, o Filho do Homem guiado ao deserto das provas, dificuldades, purificações, onde o próprio diabo estava. E eu digo hoje a mesma coisa, porque a história se repete na vida do verdadeiro ou os verdadeiros filhos de Deus, onde o próprio diabo está. Ele está ali. Deus o permite estar ali para testar os seus filhos. E então você logo percebe o diabo ali, colocado agora bem de frente ao Filho do Homem, ao Cristo. Como se repete a história neste deserto de provas, dificuldades, sequidão, neste terreno aonde às vezes os olhares não são atraídos, aonde não desperta o investimento, aonde não desperta o desejo de muitos estarem ali. Muitas vezes é naquele lugar onde Deus, ele chama o seu filho, onde o próprio diabo está. E às vezes este filho agora é colocado de frente ao problema, como Jesus. Davi fugiu do problema para dentro da caverna. Jonas correu do problema para debaixo do pé da aboboreira. E assim muitos da Bíblia fugiram por permissão de Deus. Mas Jesus não. Jesus foi colocado pelo Pai de frente com o problema. Foi o que o Pai fez com Jesus. Colocou ele bem de frente com o problema. Ou você vence o problema, ou o problema te vence. Foi a situação em que o Pai, o Espírito que pairou sobre a Virgem, colocou Jesus. E é onde muitos pecam, porque não querem estar de frente do problema, encarar o problema. Ou você vence o problema, ou o problema te vence.
Jesus não temeu estar de frente com o problema. E olha que ele estava muito fraco diante do problema, sem dormir, sem comer, sem beber, debaixo de fortíssimas desconfianças. Porém, Jesus de frente ao problema, ou ele vencia o problema ou o problema o vencia. Então descia agora diante da alma, do Espírito de Jesus, resistir o problema e ele fugirá. Não foi o que São Tiago ensinou? Resistir o problema e ele fugirá de vós. Jesus foi treinado nesta escola da resistência, resistir o problema, resistir o pecado, resistir a sedução, resistir, meu amigo, o espírito de conquista, o espírito da idolatria, da adoração errada. Jesus foi provado, testado. Jesus estudou nessa escola chamada provações. Por isso que ele disse que nós podemos vencer as provações. Por quê? Porque ele se fez homem, 100% homem, e venceu as provações. Ou seja, ele estudou nessa escola chamada resistência e ele foi testado, aprovado. Ele saiu desta escola como um crente aprovado. Dos crentes, ele foi o primeiro crente. Daí então eu tenho aqui comigo, no meu coração, tenho aqui diante da minha meditação que Tiago, ao dizer, sujeitai, pois, a Deus e resistir ao diabo que ele fugirá de vós. Eu acredito que ele estava olhando para o exemplo de Jesus resistindo ao diabo durante todo o texto de São Mateus, capítulo 4, verso 1 até o verso 11. Claro que Tiago observou aquilo, porque Jesus foi o exemplo daquele que sujeita, daquele que resiste e daquele que o inimigo, o problema, o pecado, a sedução, o envolvimento, a corrupção, foge dele. Tiago olhou, claro, para São Mateus capítulo 4, verso 1 até o verso 11. Jesus como sendo o exemplo de resistência ao diabo, mas antes de ser o exemplo de resistência, ele foi o exemplo de sujeição a Deus. Sujeitou, ele obedeceu. Filipenses diz que ele se humilhou, ele se diminuiu, ele foi guiado às provas, ao sofrimento, aos desertos, às perseguições. E ele deixou o Espírito conduzi-lo. Mas eis aqui o grande problema. O problema é que nós não deixamos o Espírito conduzir como às vezes ele quer conduzir. E muitas vezes ele quer te conduzir ao desafio, ao deserto, à seca, ao sol escaldante. Muitas vezes ele nos guia a estas situações complexas, complicadas muitas vezes. Jesus se identificou como cordeiro, porque o cordeiro é manso e deixa ser conduzido. E ali então nós temos o exemplo de sujeitar a Deus. Leia a sua Bíblia, São Mateus capítulo 4, e extraia dali lições para te dar fé para vencer. O exemplo de sujeitar a Deus, obediente até na prova, na sequidão, guiado para a aflição. Você tem que se colocar dentro da Bíblia. E aí você olha para o século 21 e vê a distância que ficaram das páginas sagradas da Bíblia. E aí nós falamos que evangelho moderno nós temos hoje. Não guia os seus convertidos, não guia os seus chamados, não guia os seus predestinados, os seus escolhidos. A aflição do deserto, da resistência, da purificação, crentes que não podem ser provados, crentes que não podem entrar em dificuldades. Jesus foi colocado em grandes dificuldades, mas foi autenticado como filho.
O crente é autenticado como filho. A igreja é autenticada como verdadeira igreja. Quando lançada nas aflições do deserto, ela sai do outro lado, vitoriosa, triunfante. Independente de quanto a areia do deserto tenha se levantado pelos fortes ventos. Evangelho moderno não geram cristãos que se sujeitam à palavra de Deus. Ou seja, que se sujeitam a Deus, que vivem de fato. São Tiago, o conselho de São Tiago, sujeitai, pois, a Deus. Que geração moderna nós temos? Não geram cristãos que se sujeitam a Deus. Sujeitar a Deus hoje é sujeitar a palavra. Obediência à palavra significa sujeitar a Deus. Onde estão os crentes? Onde estão as igrejas que sujeitam a Deus, que obedecem à palavra, que se submetem a Deus, se submetem à palavra? Não sujeitando a palavra, porque a palavra é Deus, é o que está escrito em São João capítulo 1, verso 1 até o verso 14. Não se sujeitando a Deus, não se sujeitando à palavra. Jesus foi a palavra encarnada, ou seja, a palavra se fez carne dentro do ventre da Virgem Maria. Não se sujeitando à palavra, não estão se sujeitando a Deus. É muito fácil sujeitar-se aos caprichos de uma igreja, aos mandamentos, aos ditames, aos credos, aos dogmas, aos preceitos humanos. E então falham em sujeitar-se a Deus, ou seja, sujeitar a palavra. Sujeitar a Deus hoje é sujeitar-se à palavra. Por quê? Porque em Mateus capítulo 4, você viu Jesus se sujeitando a Deus. E o que Jesus priorizou para vencer o diabo? Obediência à palavra. Sujeitar a Deus é obedecer à palavra. Jesus venceu o diabo pela palavra. A igreja só vencerá o mundo pela palavra, o pecado pela palavra, as modas pela palavra, a frieza espiritual pela palavra, as tentações, as tribulações, os problemas aparentemente insolúveis. A igreja só vencerá pela palavra. E então nós encontramos que o mundo não está sujeitando a palavra. Eles não obtêm resistência, porque é isso que nós estamos pregando hoje. Sujeitai a Deus, sujeitai a palavra. Por quê? Sujeitando a palavra, você obtém o quê? Resistência. Sujeitai, pois, a Deus. Primeiro passo. Obedecei a Deus, obedecei a palavra. Segundo passo, e então resistir ao diabo. Mas como resistir ao diabo, sendo que não há uma sujeição à palavra? Se não sujeitamos a palavra, se não obedecemos a palavra, se não nos escondemos debaixo da palavra, se não estamos debaixo da palavra, é impossível ter resistência contra o pecado. Por isso as igrejas estão sendo invadidas pelo pecado, as escolas invadidas pelo pecado, a Bíblia sendo tirada das escolas, o Evangelho se tornando cada dia mais banal, mal representado pelos seus líderes, pela própria religião. E com isso o mundo vai deixando a palavra em último lugar, vai deixando de se submeter à palavra. As leis não se submetem à palavra. Prova disso que às vezes criam leis que chocam de frente com os ditames de Deus, os mandamentos de Deus, as regras de Deus, a disciplina de Deus. Não sujeitando a palavra, aí você consegue entender o porquê as pessoas não obtêm resistência. Toda moda que vem, a igreja está vulnerável. Todo vento que passa, ela está vulnerável. Toda música que chega, ela está vulnerável. Ela é facilmente seduzida. Ela não tem resistência contra o pecado, contra o mundanismo.
E então o diabo não vai fugir deles nunca, porque o diabo só fugirá de uma igreja, o diabo só fugirá de um crente quando? Quando primeiro ele sujeita, ele se submete, o crente, a igreja, o pastor, seja lá quem for, o diabo só fugirá dele, não quando ele orar muito ou jejuar muito embora isso é correto, mas o diabo fugirá dele quando ele se sujeitar à palavra, obedecer à palavra, se submeter à palavra. E então ele terá resistência contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo. E então, tendo resistência contra essas coisas, devido à sua submissão a Deus, o diabo então foge dele. O diabo foge daquela igreja Bíblia, daquela igreja palavra, daquela igreja que se esconde na palavra. Seu escudo é a palavra, seu teto é a palavra, suas paredes é a palavra, seu louvor é a palavra, suas orações é a palavra, sua vida constante é a palavra. O que livra das crises financeiras, o que livra dos problemas é a palavra, sempre a palavra em primeiro lugar. Então o diabo tem que fugir deles. Mas não é o que nós vemos hoje, pleno século 21. O diabo não está fugindo das igrejas. Pelo contrário, senhor, a senhora que é membro de igreja, você vai concordar comigo agora que o diabo não está fugindo das igrejas. Muito pelo contrário, está sempre entre eles. Infiltrou pelo pecado, infiltrou pela política, infiltrou pelo adultério, infiltrou pelos divórcios. O diabo está sempre entre eles. E quando não infiltrou por essas coisas, o diabo segue ali fazendo um show, porque o diabo, ele gosta de fazer show, fazendo um espetáculo na igreja, sendo entrevistado nos microfones, sendo colocado para falar nos meios de comunicação. Vocês pregadores, igrejas, especialmente pentecostais, que entrevistam demônios, vocês estão fazendo o diabo ficar bem famoso. Vocês estão dando ibope para Satanás, entrevistando o Satanás nos microfones da igreja, colocando-o para pregar aos meios de comunicação, como se não bastasse o diabo falando por apresentadores, humoristas, cantores obscenos, como se não bastasse o diabo governando o futebol, o mundo, o pecado, como se não bastasse o diabo governando a política, porque a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, como se não bastasse o diabo dominando a educação, governando professores, como se não bastasse ele assentado no trono das religiões, porque a Bíblia diz em Mateus 4 que ele ofereceu todos os reinos para Jesus. Meu amigo, como se não bastasse o diabo ter conquistado o seu espaço pelos shows de rock and roll, pela prostituição, pelos motéis, como se não bastasse o diabo conquistando o seu espaço na mídia, agora os nossos amigos pregadores ainda começam a dar a ele o púlpito da igreja. Vocês o filmam, vocês o gravam, vocês o entrevistam, quando Jesus nunca fez isso. Jesus apenas dizia, quando Satanás dizia, Filho de Deus, viestes para nos importunar, nos incomodar antes do tempo. Tudo que Jesus dizia, eu não quero conversa contigo, sai dele, Satanás. Desocupa este corpo, desocupa essa mulher sofrida, desocupa este homem marcado pelo pecado. Eu vim para libertá-lo, eu vim para falar com filhos e não contigo, Satanás. Foi assim que Jesus fez. Foi este o exemplo que Jesus deu. Jesus não travava longos diálogos com Satanás. Muito embora o diabo sempre quis conversa com Deus, ele foi acusar a Jó porque queria uma conversa com Deus. Ele foi conversar com Jesus através do gadareno, ele queria uma conversa com Deus. Mas Jesus não deu bola para o diabo, Jesus sempre o expulsou. E agora você vê o diabo ganhando status. Você vê o diabo fazendo espetáculo, sendo entrevistados.
Ora, o diabo ele tem sido muito bem aceito. Pregando contra Satanás estão os homens, mas se percebe o diabo sendo muito bem aceito. Quando Jesus disse, quando ele tentar falar, resiste ele, que ele vai fugir de vós. Quando ele tentar fazer show, resiste ele, que ele vai fugir de vós. Mas antes, sujeitem a minha palavra. Sujeitai, pois, a Deus e resiste o diabo com o poder da palavra, com a unção do Espírito, com uma vida rendida, limpa no altar, na presença do Senhor. E então ele não fará mais espetáculos, mas o inimigo tem sido bem aceito ali dentro das igrejas, como tem sido bem aceito no mundo. O diabo está dando ibope para as igrejas. Igrejas falidas espiritualmente, se me perdoe, que ninguém se sinta ofendido, mas o diabo dá ibope, como as pessoas querem ver pessoas rolando no chão endemoniada. O diabo está atraindo mais atenção das pessoas do que o próprio Jesus. Se o endemoniado cair, ele atrai toda a igreja, ele atrai toda a vizinhança. Mas se o pregador ungido, tomado pelo Espírito de Deus, pregar a palavra, ele não atrai tantas pessoas quanto o diabo tem atraído tantas pessoas. Meu caro ouvinte, esta é uma realidade. O diabo está dando ibope, porque baixaria dá ibope. Coloquem mulheres seminuas na televisão, dá ibope. Pornografia, dá ibope. Novela, dá ibope. Filmes que não prestam, dá ibope. Porque Satanás dá audiência. Mas Deus não dá ibope. Satanás está dando ibope. Deus consegue a atenção de sua minoria, de seu pequeno rebanho. E Jesus disse, não temais, ó pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai vos dar o reino. Oh, que lástima, oh, que tristeza para um pregador ter que falar as palavras que eu estou falando. Onde chegamos? O inimigo, o adversário de Deus dando ibope para igrejas, a ponto das manifestações demoníacas atraírem mais as pessoas para a igreja do que propriamente a palavra do Evangelho. Onde estão os convertidos do Senhor? Onde estão aqueles que são tocados pela santa, a pura, a sublime palavra de Deus, pelo amor? Ora, meu amigo ouvinte, ser tu atraído pela palavra. A Bíblia diz em Mateus 4:11, o diabo deixou a Jesus e os anjos o serviram. O diabo o deixou e os anjos o serviram. Sabe por quê? Porque Jesus sujeitou a Deus. Jesus resistiu ao diabo. O diabo viu que com um homem, uma mulher, uma igreja que sujeita e resiste o pecado, não tem jeito. Ele fugiu de Jesus, porque Jesus se submeteu, Jesus resistiu. Então ele fugiu de Jesus. Satanás fugirá do teu casamento, da tua casa. Satanás sairá do teu corpo agora, em nome de Jesus Cristo. Ele está escondido na forma de enfermidade, mas agora ele está desconjurado pelo poder da palavra. Em nome de Jesus Cristo, ele se esconde como um adultério, ele se esconde como uma raiz de amargura. Mas quando você se sujeita a estas verdades e rejeita ao pecado, rejeita a Satanás, então ele fugirá de você, ele fugirá de nós, se sujeitarmos a Deus e resistirmos às obras do pecado. Deus te abençoou, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vejo cada lágrima que rola no teu rosto e as preocupações que tiram o teu sono, e até pensas em parar, em desistir. Eu vejo e conheço a cada
te abraçam, mas no fundo quer ver o teu fim. Só que as máscaras muitos vão cair. Eu sou a água que procuras no deserto, e quando pensas que estou longe, estou perto. Socorro bem presente quando entra na tribulação. Eu sou aquele que exalta no momento certo.